Nós estamos acompanhando aqui sessão extraordinária já no final, na última hora, já que foi prorrogada essa sessão, e os deputados estão apreciando a proposta de emenda à Constituição número 544 de 2002, Antônio Carlos Silva. Esta PEC cria mais 4 tribunais regionais federais por meio do desmembramento dos 5 já existentes. O deputado Cláudio Pucci tem apresentado os requerimentos para tentar impedir a votação desta proposta em segundo turno. Que pode parecer solitária, mas eu conversei com diversos parlamentares aqui nesse plenário, e diversos parlamentares, deputados e deputadas, apesar de ainda não terem se pronunciado aqui, concordam com a justeza, com a correção dos argumentos apresentados por mim e por outros parlamentares que consideram a votação, a aprovação desta PEC aqui hoje, uma medida assodada que demonstra uma preocupação por setores dessa casa, única e exclusivamente com a criação de tribunais em seu estado, sem uma visão sistêmica do que deveria ser o acesso à justiça, como se simplesmente o acesso à justiça fosse na segunda instância. Ao mesmo tempo que usam o argumento de acesso à justiça, ignoram os pedidos feitos há muitos anos, os acordos feitos há muitos anos, a PEC que está sendo votada no Senado, que preserva os tribunais criados por essa PEC e adiciona outros tribunais e estados do meio norte que permitiriam uma distribuição mais equilibrada. Infelizmente, nós estamos num debate que mais parece uma patriotada, e normalmente esses debates desse nível, desse tipo, não acabam bem, porque eles causam ações de inconstitucionalidade, eles geram a fragilidade do próprio Congresso a não permitir acordos que contemplem o maior equilíbrio federativo. E como eu disse anteriormente, não vale o argumento de que o equilíbrio federativo só serve para uns e não serve para outros. Ou é para todos nós, ou nós devemos manter como está. E aqueles que nos assistem na TV Câmara, um questionamento por parte da assessoria, por parte de um bom número de parlamentares, acerca da constitucionalidade desta medida. Até o momento eu falei do mérito. A distribuição de tribunais prejudica os que já têm TRFs, como o Rio Grande do Sul, e não contempla estados onde os cidadãos e cidadãs merecem ter acesso a instâncias recursivas mais próximos de suas casas. Portanto, beneficia alguns e prejudica a muitos. Esse é o mérito, e é por isso que eu estou aqui, não para prejudicar o Paraná, não para prejudicar os outros estados, a Bahia, mas para dizer que não é justo beneficiarmos alguns e prejudicarmos outros estados, como os próprios parlamentares da bancada gaúcha se pronunciaram aqui anteriormente, contra as preocupações do Distrito Federal, do Maranhão, do Amapá, do Tocantins, dentre outros estados. Esta preocupação soma-se a preocupações de ordem constitucional que são levantadas em carta encaminhada pelo presidente do Supremo a esta casa. E aí eu me pergunto se uma das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, se um dos parlamentares decidir entrar com uma ADIM contra esta PEC, qual será a decisão daquele STF? Além do fato de que nós temos, obviamente, uma inadequação orçamentária e financeira
porque ela não foi contemplada nessa PEC, e aí é a principal fragilidade desta e da sua versão no Senado, à medida que estamos criando cargos, estamos criando tribunais, e não há, com prazo de 6 meses, e não há inclusive a previsão na LDO, na LOA, para a sua consecução. Então nós estamos aqui vendendo algo que nós não podemos entregar. Por isso, senhoras e senhores, eu estou aqui utilizando os instrumentos regimentais como parlamentar, não sendo vice-líder, não podendo pedir verificação de quórum, mas usando o meu mandato para chamar a atenção para os vícios dessa PEC e para a injustiça. Deputado Lupion. Homenageando esse grande brasileiro, Arlindo Porto, que nos brindou com essa PEC, eu gostaria de dizer muita coisa, mas agora eu só tenho uma palavra para dizer: sim. Vamos em votação. Em votação o requerimento do deputado Cláudio Pucci, que pede que a PEC seja votada no segundo turno por artigos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Levanta a mão. Rejeitado. Para encaminhar a votação. Deputado Cláudio Pucci, contrário. Outra vez que eu... Falar. Para encaminhar a votação contrariamente. Senhor presidente. É o regimento, minha gente. Essa hiperdemocracia do PT conseguiu derrubar o painel, senhor presidente. O PT está dando um exemplo de hiperdemocracia, um contra o outro, e agora já tem um painel a menos aqui. Você disse sim. Senhoras e senhores, é importante respeitar o regimento, que foi uma conquista de muitos que lutaram aqui nessa casa para que nós tivéssemos democracia. O parlamento é a casa do direito da maioria, mas do respeito da minoria, e a casa do debate. Os que reclamam assodadamente, né, que querem atropelar, acelerar, não sabem quantos que lutaram aqui para que nós tivéssemos o direito à voz, o direito a mecanismo de obstrução, os direitos regimentais que fazem com que essa casa seja valorizada. Nós não estamos numa fábrica, nós estamos no parlamento. E os mecanismos regimentais são feitos para isso, e viva o nosso regimento. E eu vou usar todos os instrumentos que forem necessários para fazer valer a minha opinião, e não admito que sejam feitos pronunciamentos contrários, porque na realidade isso é o direito que me assiste como parlamentar. Não é a democracia do PT, não é a democracia do PSDB, é a democracia de todos nós que construímos, depois da Constituinte de 88, esses mecanismos aqui. Portanto, não cabe comentários jocosos em relação ao meu direito de obstrução e ao meu direito de fazer valer a opinião, que é minha, mas é de outros parlamentares dessa casa, cujos votos estarão registrados no painel, e em alguns momentos, lembrando que essa PEC precisa de uma maioria qualificada para ser aprovada em segundo turno. Gostaria de chamar a atenção dos senhores deputadas e deputados. Esse deputado que vos fala não é contrário à criação de tribunais no Paraná, na Bahia. Eu gostaria de saudar os membros da OAB aqui presentes. Eu não sou contrário à criação de tribunais. O que eu estou dizendo é que há dúvidas acerca da constitucionalidade dessa emenda, e que o fato de nós não termos um acordo político e o fato de nós termos uma posição contrária do governo federal a esta emenda fragiliza o seu trâmite, porque o atropelamento de unidades da federação tem se mostrado contraproducente. E a votação do Reuters atropelando o Rio de Janeiro foi um exemplo disso. Aqueles que aqui em cima celebravam a derrota do relatório do deputado Zaratini, depois foram derrotados anteriormente, a nação saiu menor, esse parlamento saiu menor. Então, devagar com andor, que o santo é de barro. Vamos parar de legislar olhando simplesmente para os nossos estados.
É necessário acordos que garantam um certo equilíbrio federativo, sem dúvida nenhuma. Portanto, tendo feito essas considerações acerca do método que desempenhamos até aqui, que fragiliza o processo legislativo, nós temos, mesmo que tudo isso seja resolvido, e tomara que seja resolvido, porque eu torço que esses tribunais sejam criados, e eu torço para estar errado, eu torço para que o Rio Grande do Sul não seja prejudicado, eu torço para que o Maranhão não seja prejudicado, eu torço para que o Amapá não seja prejudicado, eu torço para que o Tocantins não seja prejudicado, eu torço para que o Distrito Federal seja prejudicado. Mesmo que tudo isso seja resolvido, isso teria, com um pouquinho de paciência, com a PEC que está sendo votada no Senado, poderíamos ter a contemplação dos interesses federativos que aqui estão sendo ignorados ou ridicularizados ou tratados como simplesmente a defesa de interesses provincianos. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente aos parlamentares aqui presentes que, ao criarmos essa despesa enorme com a criação de novos tribunais, ao criarmos essa quantidade enorme de cargos, pensemos nos impactos e, se resolvemos realmente criar, pelo menos criemos de maneira sistêmica, pensando na federação como um todo e não numa corrida de cavalos, tentando, considerando os limites orçamentários, abocanhar de maneira mais célere com acordos que contemplam apenas uma parte dos estados, atropelar outras unidades da federação. Portanto, senhoras e senhores, gostaria de pedir o voto e pedir a compreensão, porque não defendo contra os tribunais, mas defendo a ampliação. Deputada Maurita